Futuramente, Pedro Carvalho e Miguel Vilar terão que tentar, dentro da pista, conseguir o entendimento que mantém cá fora. Nesta primeira jornada no autódromo, disputaram-se também corridas dos nacionais de velocidade e de vários troféus monomarca. Entre outras novidades, o AX Sport substituiu o Visa Crono no troféu Citroën e o êxito conseguido por anteriores edições desta competição parece estar assegurado também para este ano. Tal como na corrida de Fórmula 4, fraquíssima a visibilidade e a organização em ter luzes para os carros do troféu Citroën AX. Melhor tempo nos treinos para Rufino Fontes, a seu lado Rui Lage, depois Pedro Melbrenner, João Vasco, Mário Silva e Luís Madeira Rodrigues. Eu penso que a vantagem que eu tive de 50 ou 60 voltas que fiz a mais a testar o carro não foi importante. De qualquer forma, em termos técnicos eu não tenho vantagem nenhuma, porque a única coisa que eu fazia era testar as soluções que a Citroën punha no carro e escolher. E ao escolher é comunicado a todos os outros concorrentes o que foi escolhido melhor. É o caso dos pneus, que nós testámos os pneus e foi escolhida a melhor mistura. É o caso dos calços travões e é o caso da suspensão. Portanto, de facto, a vantagem que eu posso ter tido é 50 ou 60 voltas que dei a mais. Epá, mas toda a gente também conhece o autódromo. Chama a atenção para o facto de termos que ensaiar o carro de troféu com um piloto que fosse participar no troféu. É extremamente importante, porque só um piloto participando no troféu poderia dar afinações ideais, o que foi positivo para todos em geral. Todos beneficiaram com a escolha de um piloto de troféu para realizar os treinos. Como o Rufino Fontes é um piloto que é consagrado, que tem excelentes relações com a marca desde há muitos anos, quer no plano desportivo, quer no plano profissional, depois tínhamos que optar por alguém, penso que foi lógico e estamos muito contentes com a escolha. Uma das características do troféu Visa era a grande igualdade de andamentos entre os vários carros. A nível regulamentar, o que é que destacava para que isso continue a ser assim com os AX? Bom, sobretudo porque o AX é um carro em termos regulamentares mais apertado do que o Visa era. Por exemplo, a nível de suspensão não há regulações de geometria possíveis. No Visa havia regulação possível de camber e caster. A nível de cabeça de motor, por exemplo, temos uma cota limitada em grupo N, embora o carro esteja inserido em grupo A, adotamos a cota de grupo N, enquanto no caso do Visa a cota era livre. Portanto, só estas duas limitações de motor e suspensão garantem-nos à partida maior igualdade de andamentos. Portanto, para além do carro em si ser muito mais homogéneo que o anterior e de permitir, por isso, menos diferenças em termos também da própria qualidade de condução dos pilotos. Rufino Fontes, piloto vencedor, um tema muito em foco e comentado pelo próprio e pelo engenheiro Miguel Fonseca da Citroën. No arranque, Rufino Fontes seria surpreendido por Rui Lages, que partilhava a primeira linha da grelha. Estamos a ver já no final da reta da meta Rui Lages a curvar em primeiro lugar. É de facto, Rufino Fontes estava numa zona molhada da pista e não tinha hipóteses nenhumas de conseguir efetuar um bom arranque, dado que, apesar do piloto ter passado a caixa imediatamente de primeira para a segunda, tentando evitar que as rodas patinassem o mínimo, Rui Lages foi bastante mais rápido e colocou-se logo na frente. Rui Lages conseguiu ainda manter a primeira posição ao longo de toda a primeira volta. Esta é já a segunda passagem no final da reta da meta, mas de facto a preparação do carro de Rufino Fontes está sem dúvida nenhuma um pouco mais adiantada e o piloto de Oliveira das Meias fez já parte da segunda volta no primeiro lugar. Aqui o vemos no carro branco, o AX Sport de Rufino Fontes, já no comando da corrida, Rui Lages encostado, mas naturalmente vai começar a ceder terreno para o comandante. Ali uma saída de Hélder Abrantes, o piloto que estava bastante bem colocado após os treinos, tinha feito o sexto tempo, mas com aquele despiste perdeu algumas posições e todos nós sabemos que não é difícil recuperar em corridas de troféus monomarca. Um bom exemplo disso foi a recuperação de Mário Silva, a todos os títulos espetacular, que iniciou a corrida no 23º lugar e conseguiu terminar em quinto, que efetuou talvez uma das melhores provas aqui no autódromo na corrida do troféu AX Sport. Mas eu queria só falar um pouco acerca da vitória do Rufino Fontes, comentando o seguinte, é que para além de se poder argumentar que Rufino Fontes terá eventualmente beneficiado de ter sido o piloto ensaiador do troféu AX Sport até às especificações do troféu,
acontece é que Rufino Fontes primou pela regularidade. Ele, a partir da quarta volta até à 11ª, tem tempos feitos na casa dos 2:10, com uma oscilação máxima de poucos décimos de segundo, mas mesmo muito poucos décimos de segundo, o que é bem representativo do andamento do piloto, e quanto a mim, na minha opinião, um pouco para além da preparação do carro. Exato, que Rufino Fontes é um excelente piloto, também não é novidade para ninguém. Ele foi o vencedor do troféu Visa Crono, o último que se disputou no ano passado, e é um piloto que foi já também campeão nacional de velocidade na altura em que corria com o Alfa Romeo Alfetta GTV6. Rui Lage, como vemos, afastar-se cada vez mais de Rufino Fontes, cada vez mais longe, e ao mesmo tempo a ter cada vez mais por perto o terceiro classificado, que era Pedro Melo Breiner, piloto jovem e bastante rápido, que não tem pautado as suas últimas épocas por uma grande assiduidade às provas, mas, no entanto, sempre que aparece é seguramente um dos pilotos da frente. E realmente Rui Lage esteve à beira de perder o segundo lugar na corrida, também um pouco como o próprio piloto explica no fim da reportagem, devido a ter, na sua tentativa de seguir Rufino Fontes, Rui Lage terá travado nos limites, terá tentado tudo ao seu alcance para conseguir que Rufino Fontes não descolasse muito, e acontece que para o final estava com problemas de pneus que quase iam comprometendo, como eu disse, a sua segunda posição. A corrida, e como habitualmente a corrida do troféu Citroën AX Sport, foi caracterizada pela formação de diversos grupos, com uma luta muito aguerrida dentro desses mesmos grupos, e realmente esta é uma das belezas das provas de troféu. Muitas das vezes, digamos, o vencedor, há um piloto que se destaca e que se mantém na frente isolado, poderá tirar alguma emoção, mas não há dúvida nenhuma que os espectadores encontram subejos motivos de emoção em todas as outras lutas ao longo de um pelotão, neste caso de 25 carros, 24 para ser mais próprio. E muitos outros que não estavam ainda preparados nesta altura estão para surgir em próximas provas. Naquele plano de há pouco tivemos uma sensação bastante aproximada do que era a diferença entre o Rufino Fontes e o segundo classificado, o Rui Lage. Depois, muito próximo, seguia já Pedro Melo Breiner, e depois com uma diferença também bastante grande para este do quarto classificado, João Vasco. Aqui vemos João Vasco na quarta posição. Estamos já na fase final da corrida. Passa depois Mário Silva e Luís Madeira Rodrigues. Sensacional, sem dúvida, a recuperação de Mário Silva. É a última volta, é a chegada à linha da meta. Primeiro lugar para Rufino Fontes, vitória autoritária, e depois, quase ao sprint, Rui Lage a conseguir bater Pedro Melo Breiner sobre a linha da meta. Quarto lugar, como dissemos, para João Vasco. Quinto foi Mário Silva, depois Luís Madeira Rodrigues e vários outros pilotos. No pódio, a consagração para Rufino Fontes. No final, ouvimos os dois primeiros classificados, Rufino Fontes e Rui Lage. Correu tudo bem, o arranque foi famoso porque eu estava numa zona da pista que estava mais molhada, tive uma certa dificuldade a arrancar, e a partir do momento em que passei o Lage, tudo correu bem. Foi uma corrida impecável, o carro portou-se impecável. De facto, eu devo esta vitória à minha equipe técnica, ao Heitor e ao Eduardo, que puseram o carro impecável. Foi tudo bem, tive sorte. Já houve uma época em que o Rufino venceu a primeira prova e depois não ganhou mais nenhuma. Sim, já, espero que não seja esta vez. Não estou lá a dizer que seja assim. Não, eu penso que não, penso que vai correr bem. Rui Lage, como é que foi esta corrida? Ora bem, esta corrida foi boa, fiquei em segundo lugar, portanto acho que é bom para o início de época, mas tenho que admitir que os carros ainda não estão devidamente prontos. Como toda a gente sabe, os carros este ano têm uma preparação diferente dos anos passados, são carros novos, há conjunto de materiais que chegaram um bocadinho atrasados, não é culpa da Citroën, é uma contingência, portanto não deu devidamente para testar os carros como deviam ser testados. Eu estive aqui na sexta-feira, sábado e hoje, e depois, para mal dos nossos pecados, veio a chuva hoje que nos complicou completamente. Tínhamos uma preparação para seco, para uma pressão atmosférica própria, e hoje a pressão atmosférica depois aumentou, tivemos que mudar os jiglers, os treinos complicaram-se muito, mas considero bom, o segundo lugar é sempre honroso, na medida em que isto é um campeonato constituído por 10 provas, já levo um segundo lugar, espero continuar a manter-me nesta posição para dignificar os nossos patrocinadores e, de qualquer maneira, estar satisfeito como estou. O Rui largou na frente, nessa altura pensou que poderia chegar ao primeiro lugar? Sim, eu tive um pequeno problema, como tu deves ter apercebido, em relação ao Pedro Melo Breiner.
na medida em que o carro do Fino depois está com uma preparação um bocadinho melhor que a minha, ou está o carro já bem preparado, eu tentei nas primeiras voltas aguentá-lo e forcei um bocado as travagens para o segurar, como tal aqueci demasiado os pneus e para o fim tive o problema do terceiro que se aproximou, quase me ia passando em cima da meta, um problema que eu não contava, depois eu fiz um cálculo, a distância para o de trás era já acentuada também, portanto não julgava que ele viesse, queimei 2 vezes a travagem, portanto saí ligeiramente em frente, isto são centésimos, e como sabes, em carros de igualdade de circunstâncias, o que sucede? 10 metros, 5 metros, 4 metros aproximam-se rapidamente e depois com os cones de ar torna-se difícil poder suportar. Felizmente faltavam 2 voltas e a sorte também esteve do meu lado, isto é como tudo, também é preciso um bocadinho de sorte, portanto foi esse o problema só que eu tive. Isto do Clube Automóvel do Minho aparecer aqui com vários carros, vá lá, não é inédito, mas é uma nova forma de estar no automobilismo. Exato, repara, quer dizer, a ideia do Team Cam é uma ideia não sui generis, lá fora existe isto, mas em Portugal talvez seja uma ideia sui generis na medida em que isto é feito para movimentar os clubes, quer dizer, eu tenho o Clube Automóvel do Minho por trás, com um fim de suporte, com um fim de idoneidade e com um fim de fomentar os clubes, que de facto vivem hoje ainda da carolice de meia dúzia de adeptos, de meia dúzia de pachorristas que organizam provas e que de facto também admito que comecem a ficar um pouco saturados da modalidade. E então ao organizar este tipo de situações, clube com um time, depois vai fomentar os pilotos, vai obrigá-los a saber as regras de jogo, vai obrigá-los a saber o Código Desportivo Internacional e como tal, amanhã, pois, acabando as corridas de automóveis para onde vou, é um hobby, eu gosto muito disto, depois irei acompanhar o clube nas suas organizações de provas para fomentar a modalidade e para obrigar esta gente nova a continuar nos automóveis. Felicidades. Muito obrigado. Bom, com esta reportagem sobre a primeira prova, na primeira